Mês extremamente importante para a comunidade árabe brasileira. E eu vou explicar por quê depois da vinheta. Sejam bem-vindos aos Contos da Península, o seu canal sobre cultura árabe e Oriente Médio. E no programa de hoje vamos falar sobre a imigração árabe no Brasil. E nesse mês de março é um mês muito importante para a comunidade árabe brasileira, porque é justamente nesse mês que se comemora a imigração árabe no Brasil. E essa imigração ela se deu entre o final do século XIX e o início do século XX, principalmente por conta do Império Otomano, Império Turco-Otomano, que era um grande império, né, que pegava o norte da África, o Oriente Médio e parte do leste europeu, e era um império que vivia um momento de crise muito forte. E os árabes que viviam naquela região já lutavam por uma independência, já não queriam mais fazer parte desse império, né, porque era um império que estava atravessando uma crise, eles sentiam também que não estavam mais sendo respeitados, queriam ter, né, a sua nacionalidade, a sua identidade, então buscavam essa independência. E aí, para além de todas as dificuldades que se tinha, né, inclusive pessoas passando fome, pessoas que queriam ter sua terra também para ter o seu plantio, né, ter sua fonte de renda, e que naquele momento estava bastante complicado. O Império Otomano, que era um império teocrático islâmico, durante esse período, né, entre o final do século XIX e o início do século XX, começou a perseguir pessoas, né, que não professavam a fé islâmica, né, dentre elas também os cristãos, né? E vale lembrar que não foi sempre assim durante o Império Otomano, né? Durante boa parte da história desse império se tolerou muito, né, pessoas que tinham uma outra religião, seja ela cristã ou até mesmo judaica, inclusive durante um período, enquanto os judeus foram perseguidos, né, pelos ibéricos, espanhóis e portugueses, o Império Otomano também serviu de refúgio para os judeus. Mas entre o final do século XIX e o início do século XX, havia essa perseguição com pessoas que não professavam essa fé, né, com a fé muçulmana. Então, muitos árabes emigraram, né, daquela região e imigraram em outros países. E muitos desses árabes buscavam chegar aos Estados Unidos, né, que eram, enfim, já era uma potência, já era, né, um país que estava se destacando no cenário mundial, então eles buscavam chegar aos Estados Unidos. O que aconteceu é que muitos árabes, aí no caso sírios e libaneses, sobretudo saindo do porto de Beirute e também de Trípoli, e aí no caso é Trípoli no Líbano, não na Líbia, buscavam chegar aos Estados Unidos. Só que o que aconteceu? As companhias, né, que levariam essas pessoas para os Estados Unidos acabaram enganando essas pessoas, né? Falaram que tudo se tratava de América, né, e de fato é um continente americano, mas aí os árabes queriam chegar à América, mas no caso nos Estados Unidos, acabaram chegando na América do Sul. Então, dessa forma, muitos sírios e libaneses acabaram chegando ao Brasil, principalmente no estado de São Paulo, onde teve mais de 40% dos árabes, né, sobretudo os sírios e libaneses, que
que chegaram ao Brasil, chegaram em São Paulo, mas também chegaram em outros estados, foram para Minas, foram para o Rio de Janeiro, foram para estados do Nordeste, mas a maior concentração de fato se deu em São Paulo. E como que foi para esses árabes que chegaram aqui, né, para esses sírios e libaneses? No início não foi tão simples, né? Era algo complicado, mas eles começaram a trabalhar, né? Tinham que se virar e começaram a trabalhar no comércio, mas principalmente como mascate. E o que é o mascate? Mascate é um ambulante. Eram pessoas que trabalhavam, né, batendo de porta em porta, saindo pelas ruas, vendendo os seus produtos. E boa parte deles se concentravam na cidade de São Paulo, onde fica a Rua 25 de Março. E por isso que o dia 25 de março foi o dia escolhido para se celebrar a imigração árabe no Brasil, porque justamente boa parte desses árabes que vieram começaram a trabalhar naquela rua, por volta daquela rua, aos arredores daquela rua, vendendo os seus produtos. E à medida que eles iam prosperando, né, iam crescendo, né, no seu comércio, nas suas vendas, chegaram a abrir também alguns estabelecimentos por aquela região. E a comunidade árabe também foi se unindo, também foi se tornando de fato uma comunidade, foram se aproximando, né, por uma questão de identificação mesmo. As pessoas com ascendência árabe, os próprios árabes que vieram, criaram esses laços. E assim eles passaram a se chamar de brimos. Surgiu essa expressão brimos. E por que brimos? No caso seria primos, mas dentro da língua árabe não se usa, não existe a pronúncia do P. Então não teria como falar primos. Então eles se referem-se uns aos outros com a palavra brimos, porque é como se fosse uma mesma família, né? Uma mesma origem, uma mesma comunidade, uma forma carinhosa de um se referir ao outro, chamando de brimos. E essa foi assim a primeira grande imigração árabe no Brasil, durante esse período entre o final do século XIX e início do século XX. Porque mais recentemente, com a guerra civil na Síria, houve também uma forte imigração de sírios para o Brasil, né? Principalmente por volta de 2014, que foi quando a guerra chegou a um dos seus momentos mais críticos. E aí muitos sírios, alguns que já tinham familiares, né, família no Brasil, vieram para cá também. E muitos brasileiros com certa notoriedade, artistas, jornalistas, atletas, políticos, que a gente vê no dia a dia na televisão, né, acompanha, são descendentes de árabes, têm ascendência árabe e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. E aqui eu separei alguns nomes de brasileiros, né, notáveis, celebridades brasileiras que têm ascendência árabe. Entre os artistas, eu citei aqui o ator Leandro Hassum, o cantor Fagner, o apresentador Marcos Mion e o cozinheiro Alex Atala. Entre atletas, o piloto de Fórmula Indy Tony Kanaan
e a jogadora de vôlei Carol Gattasso. Jornalistas: tem Andrea Sadi, Guga Chakra, Nadia Haddad e William Bonner. Por sinal, o nome dele, Bonner, é um sobrenome artístico, né? O sobrenome dele é Bonemer. E político aí tem aos montes, né? Se fosse citar todos os políticos com ascendência árabe, poderia passar o dia aqui citando. Mas separei aqui alguns: a senadora Simone Tebet, o ex-presidente Michel Temer, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, o ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, outro ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também mais um ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, e também outro candidato, já foi candidato ao governo de São Paulo, também foi presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Então, há uma veia, né, política muito forte dentre os árabes, né? A comunidade árabe brasileira é bastante presente na política. Então é isso. Esse foi o programa de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários, deixe o like se gostou, dislike se não gostou. Compartilhe, ative o sininho de notificações. Se quiser fazer uma contribuição em qualquer valor para ajudar no crescimento do canal, faça um Pix para o CPF 079-798-92690. Muito obrigado, até a próxima, tchau.